interior e libertação, sarando feridas, restaurando vidas. Um cristão pode ser vítima de opressões espirituais? Este é um dos assuntos que nós vamos falar hoje. O que você acha? É possível ou não é possível? O que são alianças espirituais? Isso é algo que afeta a vida de muita gente, tanto positivamente, se há uma aliança espiritual com Deus, como negativamente, dependendo do tipo de aliança. E nós vamos analisar um pouco desse assunto também hoje, ok? Vamos lá, para quem não nos conhece, aqui está eu, pastora Carla, somos casados há 18 anos, temos 2 filhos, somos missionários na Índia, Inglaterra, Portugal e aqui nos Estados Unidos. Trabalhamos com cura interior e libertação por muitos anos, temos treinamento e somos especializados em psicanálise, psicopedagogia, psicologia positiva e várias outras formações, tanto no Brasil, no ZEUA e na Índia. Mais de 15 anos trabalhando com esse assunto de cura interior e libertação em vários países, em diferentes culturas. Aqui, para conhecer um pouquinho a nossa família, aqui está a gente em Nova York, quando a gente foi missionário lá em Nova York, iniciamos uma igreja lá com as crianças, a Ágata e o Arthur pequenos. Aqui a gente, recentemente, foi agora em dezembro, numa viagem que fizemos à Europa. Então, mais ou menos 15 anos atrás, 14 anos atrás, e recentemente aqui essa foto. Vamos adiantar para entrar direto no assunto. Um cristão pode ser vítima de cativeiro espiritual? Vamos ler aqui um texto bíblico. Lucas, capítulo 13, se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar, ou acompanha aqui na tela mesmo, né? Capítulo 13, versículos 10 a 13 e o versículo 16, que nos diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Veja que algumas palavras, desculpe, aqui no texto, eu coloquei elas em destaque, né? Coloquei o underline ali, coloquei em destaque, porque nós vamos falar sobre cada um destes pontos, ok? Vamos para o próximo passo, cativeiro espiritual. Aí está uma imagem de Jesus lá na sinagoga. Claro que isso é uma montagem, né? Uma pintura, uma arte, mas para exemplificar Jesus lá e a mulher encurvada ali diante dele, ok? Primeiro, Jesus estava pregando onde? Lembre-se que nós estamos aqui tentando responder a pergunta: um cristão pode ser vítima de opressão espiritual? Ok, vamos lá. Primeiro, Jesus estava pregando numa sinagoga. O que quer dizer? Ele estava numa igreja. A sinagoga era a igreja daquela época, de 2000 anos atrás, em Jerusalém. Aí entra uma senhora na igreja. Ela tinha um espírito de enfermidade. Preste atenção que ela tinha um espírito de enfermidade. É isso que o texto diz. Ou seja, não era simplesmente uma enfermidade, era um espírito que causava a enfermidade. Então, a gente entende aqui que uma enfermidade pode ter, eu não vou me aprofundar nessa parte, que é uma parte bem profunda, mas ela pode ter 3 origens. Uma enfermidade pode ser espiritual, pode ser psicossomática, como pode ser física. Espiritual, o caso dela; psicossomática, quando a pessoa tem algum problema emocional, aí esses problemas emocionais começam a se manifestar no corpo, né, no físico da pessoa, e as doenças físicas que são causadas por diversos fatores. Outro ponto importante: há 18 anos, um longo tempo, ela sofria de uma doença. Satanás a mantinha presa. O que isso significa? Essa mulher estava oprimida por Satanás. Ela estava debaixo de uma opressão. Ela estava encurvada e não podia endireitar-se, ok?
Vamos lá, adiantando aqui um pouquinho. O perfil dessa mulher, vamos saber um pouco sobre ela, o perfil dela. Primeiro, ela era membro da sinagoga. Então, para ser membro da sinagoga, para estar ali, ela era uma judia. O texto chama ela de filha, uma filha de Abraão. Ela era descendente de Abraão, ela era uma judia. Herdeira das promessas. Judia, estava na linhagem de Abraão. Vamos lá, alguns sintomas de cativeiro espiritual: medo, insegurança, ansiedade, depressão, opressão e possessão. Então, esses são alguns sintomas de alguém que vive debaixo de um cativeiro espiritual, ok? Níveis do cativeiro. Eu costumo, quando estou ensinando sobre esse assunto, falar sobre esses níveis e exemplificar eles, ilustrar eles de uma forma que as pessoas possam entender melhor. Número 1, influência. O que é uma pessoa sob um cativeiro tendo uma influência espiritual? A influência é o nível em que o inimigo ele não controla a pessoa, ele induz a pessoa a fazer coisas, a tomar decisões, a viver uma vida no pecado. Esse é o nível de influência. Segundo nível, o nível de depressão. Depois que a pessoa sofre uma influência do adversário, se envolve com pessoas, com situações, é induzida a viver uma vida de pecado, a viver uma vida longe de Deus, a se afastar de Deus, ela se torna uma presa fácil para o inimigo atacar. Então, ela pode muito facilmente entrar num estado de depressão, ok? Claro que depressão pode ser causada por diversos fatores, mas estamos falando aqui especificamente neste webinário sobre o fator espiritual, ok? 3, opressão. O que é a opressão? Opressão é quando o inimigo já tem um controle da vida da pessoa. Ele é o caso desta mulher que chegou na sinagoga. Ela vivia debaixo de uma opressão. Ela sofria uma opressão maligna. A opressão é um nível em que o diabo já pode colocar doença nas pessoas, como colocou nela. 18 anos. Ela ia à igreja, ela frequentava a sinagoga. Ela não foi àquela sinagoga somente para ter um encontro com Jesus. Ela estava na sinagoga porque era o costume dela, ela era uma judia. E ela estava ali todos os dias, em todas as reuniões da sinagoga. E ela foi a mais uma reunião como ela sempre ia. E há 18 anos ela sofria deste mal. Então, ela vivia sob uma opressão espiritual. O nível de cativeiro que ela vivia era um nível avançado de opressão espiritual. O próximo nível, que é o nível mais alto ou mais profundo, escolha aí a maneira que você queira qualificar, é o nível em que o inimigo tem poder de controle pleno da vida da pessoa. Ou seja, mais do que simplesmente colocar uma enfermidade, uma doença, criar situações na vida da pessoa, amarrar a vida financeira, atrapalhar a pessoa de avançar, de progredir espiritualmente, de viver uma vida abundante na presença do Senhor. No quarto nível, o inimigo passa a viver, a ter possessão na pessoa. Ele passa a estar dentro da pessoa, a controlar a mente da pessoa, a controlar as emoções da pessoa. Esse é o nível mais profundo, é aquele nível daquele homem que vivia no cemitério e Jesus repreendeu os demônios e os demônios saíram. E antes de sair, pediram a Jesus permissão para entrarem numa manada de porcos. E então, conduzir esses demônios, essa casta de demônios, essa legião de demônios, conduziu estes porcos ao precipício, ao abismo. Ali é um retrato de possessão. A pessoa perde o controle, a pessoa perde o sentido. O inimigo tem um controle da mente da pessoa. Ok? Esse também é um nível bem interessante, bem profundo, que a gente precisa analisar muito bem, ok? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Algumas brechas
quais são algumas das brechas para o cativeiro espiritual? Portas, janelas que são abertas na vida da pessoa para o cativeiro espiritual. Primeiro, feridas emocionais. Aí a pessoa, muita gente às vezes pergunta, pastor, eu já sou cristã, sou cristão, sirvo a Deus, como que eu posso ainda sofrer de uma influência maligna ou de uma opressão espiritual? É possível isso acontecer? Sim, é possível. Por quê? Porque a salvação não tem nada a ver com estes sintomas e estes problemas emocionais que a pessoa sofreu no passado. Você foi salvo, aceitou a Jesus, Jesus te perdoou, te purificou, te lavou com o sangue dele, mas existem coisas que podem ter acontecido com você no passado que você ainda carrega, que você ainda traz consigo. E uma delas são feridas emocionais. Coisas que aconteceram provavelmente com você no passado, na sua infância, na sua adolescência, abusos, tanto abuso de autoridade dos pais ou de um professor, de uma professora, como também abusos sexuais. Essas coisas precisam ser tratadas. Há muita, a nossa experiência, eu e a pastora Carla, que está aqui do lado, de mais de 15 anos, tratando e ajudando pessoas nessa área, nós temos visto gente na igreja, servindo a Deus, pessoas que amam a Deus, que têm um compromisso com o reino de Deus, mas que ainda carregam feridas espirituais, emocionais. E muitas dessas pessoas não conversam sobre isso. Essas feridas estão lá, guardadas no fundo do baú, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém fala, e fica lá. Só que de vez em quando, manifestações dessas feridas aparecem na pessoa. Às vezes uma tristeza, às vezes uma depressão, às vezes um sentimento de angústia, às vezes uma atitude, uma ação ou reação em certas circunstâncias, e a pessoa nem sabe por quê. São feridas emocionais que estão lá guardadas na alma dessa pessoa e a pessoa não sabe como lidar com isso. É preciso trazer isso à tona, é preciso tratar isso, é preciso conversar sobre isso, é preciso orar, é preciso buscar a cura específica de Deus nessas áreas, ok? Porque as feridas emocionais são brechas, são portas abertas para que haja um cativeiro espiritual na vida da pessoa. Segundo, mágoas e ressentimentos. Você começa com uma tristeza, com uma mágoa, com ressentimento, algo que alguém te fez e você não gostou, e você guarda aquilo, faz como os bois, as vacas, né, que remoem, estão ruminando, você está ruminando isso, guardando isso, alimentando isso. Isso pode se tornar uma brecha na sua vida, uma porta aberta na sua vida para o inimigo entrar, para haver uma influência espiritual na sua vida. Isso é muito perigoso, quando você alimenta uma pequena mágoa ou ressentimento. Às vezes a pessoa fala, mas isso vai passar com o tempo. Ei, não é assim. Você precisa lidar com isso. Porque se você deixar, isso vai entrar no seu subconsciente, vai ficar guardado lá na sua alma, num baú. Você vai esquecer momentaneamente, mas esquecer não quer dizer que não esteja lá. Você deixar ali por enquanto não quer dizer que não esteja lá. Você achar que o tempo vai tratar, não resolve. Isso é muito perigoso. O próximo ponto é o rancor, é o ódio, a vingança, porque uma mágoa e um ressentimento alimentado pode se tornar em um rancor, pode se tornar em um ódio, pode se tornar em uma atitude de vingança. E o que é uma vingança? O que é um ódio? O que é um rancor? Esse sentimento tão nocivo com respeito ao nosso próximo. O que é isso? Eu costumo dizer que é você beber o veneno e esperar que a pessoa que você está odiando ou que quer se vingar morra. E, na realidade, é você que tomou o veneno. O mal todo está atingindo você.
É você que está sofrendo com isso. É você que está sob maldição com isso. Isso é sério. Eu alimento o rancor, alimento o ódio, alimento o sentimento de vingança, pensando que eu estou fazendo o outro sofrer, mas não estou. Sou eu quem estou sofrendo. Sou eu quem estou bebendo o veneno, esperando que o outro morra. Quarto ponto. Eu estou indo bem rápido aqui nesses pontos, para a gente não ficar muito tempo neles, porque tem uma parte também muito importante à frente. Falta de perdão. Gente, falta de perdão é algo extremamente crucial nessa área. Falta de perdão é tão sério que Jesus disse, se você lembrar que tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, quando você vier trazer a oferta ao altar, deixa a sua oferta e vai, resolva o problema. E depois você traz diante do Senhor. Porque o Senhor nem recebe a sua oferta se você não tiver esse problema resolvido. E isso é uma brecha para o inimigo entrar terrível. Ele pode simplesmente amarrar a sua vida e te colocar num cativeiro, te colocar numa fortaleza espiritual, te fazer um escravo dele por falta de perdão. Isso é muito sério. Muita gente vive debaixo de maldição espiritual porque guardou uma tristeza, uma mágoa, isso se transformou no rancor, no ódio, e agora a pessoa está debaixo dessa maldição espiritual. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, isso cauteriza a mente da pessoa, cauteriza a vida espiritual da pessoa, a pessoa se torna um mar morto. O que é o mar morto? Lá em Jerusalém, nós estivemos lá já algumas vezes. Ele é morto por quê? Porque ele recebe água do rio, mas ele não tem saída. Então, tudo que entra no mar morto morre, porque ele não tem saída. A vida precisa ter um fluxo. E assim é uma pessoa que não consegue perdoar. Ela recebe, mas ela não consegue liberar. Então, tudo que entra nela morre. É necessário haver perdão. É necessário perdoar. É necessário liberar o perdão. É necessário pedir perdão. Para que você fique livre dessas amarras do inimigo. Para que você fique livre dessa maldição, desse cativeiro, dessa prisão em que o inimigo te colocou. Quinto, identidade deturpada. O que é identidade? Identidade é quem você é. É a sua personalidade, é o seu caráter, é a pessoa que você é. E muitas vezes a nossa identidade está deturpada por experiências que nós vivemos na nossa vida ou por situações que nós fomos submetidos na nossa infância, na nossa adolescência. Nesta área entra muitos problemas sexuais, deturpações sexuais, entra abusos dos pais, abusos de outras pessoas mais velhas, amizades inescrupulosas, e a pessoa vai se deturpando. A pessoa começa a querer viver uma imagem, mas a pessoa vive para os outros, para agradar os outros, em função dos outros. Ou seja, a pessoa não tem uma identidade própria. Quem tem uma identidade sabe quem é. E aí, na identidade, estão as 3 perguntas básicas da vida. De onde eu vim? Quem foi que me fez? Foi Deus. Qual o propósito de Deus ao me fazer, ao me construir, quando ele soprou nas minhas narinas o fôlego de vida? Qual o propósito dele nisso? Hein? Então, de onde eu vim? Aí está a minha identidade. Eu venho de Deus. A minha vida é resultado do sopro de Deus nas minhas narinas. Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho um pouco de Deus, a presença de Deus na minha vida originalmente. Segundo, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui? Isso é a sua identidade. Se você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, ninguém vai poder te influenciar. Ninguém vai poder direcionar a sua vida.
Você não vai viver em função de ninguém, para agradar ninguém, para fazer isso ou aquilo, para se justificar. Não, porque você sabe quem você é. Terceiro, para onde eu vou? Para onde nós vamos? Nós não somos daqui, nós estamos indo em direção ao céu. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós vivemos no mundo, mas não somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do céu, é para lá que a gente está indo. Então, a sua identidade envolve estas 3 perguntas básicas da vida: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Se você tiver essas perguntas claras, essas respostas a estas perguntas claramente estabelecidas na sua vida, você vai desfrutar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, bons relacionamentos com as pessoas e vai viver uma vida resolvida, ok? Isso é muito profundo também, é um webinário só sobre isso. Vamos para o próximo ponto. Alianças também são brechas, são portas abertas para o cativeiro espiritual. Aí nós vamos falar mais sobre alianças, mais especificamente, mais à frente. Ok? Vocês estão me entendendo? Faça aí o seu comentário. Dá um sim aí se você está entendendo. Está me acompanhando? Está me ouvindo bem? Vamos lá, dá um sim aí, vamos dar continuidade. Vamos passar para o próximo. Meu público aqui está me entendendo? Ok? Maravilha, maravilha. A pastora Carla está ali, meus filhos, o Augusto está aqui. Muito bom, Deus abençoe vocês. Vamos continuar, vamos para frente. O que são alianças espirituais? Olha essa imagem. Vocês já estão aí nessa imagem? Do homem preso e querendo se livrar em direção a uma luz? Isso é aliança espiritual. A pessoa tem um espaço de corrente para andar ao redor desse tronco, dessa árvore, mas a pessoa está presa, está amarrada. Há coisas prendendo a pessoa. Mas aparentemente você pode ir até uma certa distância. Você pode viver de uma certa maneira, mas você não alcança a plenitude da vida espiritual. Isso é sério. Vamos ver o que acontece, o que acarreta. Próximo passo. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 15. Vamos ver aqui salvação versus santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que esse texto diz? Que nós precisamos entender aquilo que eu disse anteriormente, que a nossa salvação está em Cristo, está no sacrifício de Jesus. Está no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ali está a nossa salvação. A nossa salvação é inegociável. A nossa salvação não depende de nós. A palavra diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo que envolve a salvação não depende de você. Você não tem que se esforçar. Você não tem que pagar o preço. Você não tem que se sacrificar. A sua salvação está em Cristo, está no sacrifício vicário de Cristo. Está no sacrifício de Cristo lá no Gólgota, há 2000 anos atrás. Então vamos colocar a salvação aqui, desse lado, ok? Salvação em Jesus. Santificação é um outro processo. É o que o apóstolo Paulo disse: prosseguindo para o alvo. Não julgo que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Ou seja, eu estou num processo de santificação, porque esse texto aqui de Hebreus 12, 14 a 15 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu vou entrando neste processo de santificação para me tornar como Cristo, para viver como Cristo. E é nesse processo de santificação que eu preciso tratar de questões que ainda não estão resolvidas na minha vida. Então, o que isso está dizendo?
que a salvação não resolve tudo. Ela te purifica, ela te lava, mas você não está com tudo resolvido. Você está salvo. Pela graça, pela fé, você está salvo. Mas agora você precisa entrar no processo de santificação, de purificação, para limpar a casa, para varrer a casa, para tirar a sujeira. E o que acontece é que muita gente vai juntando essa sujeira, esse lixo na sua vida, ano após ano, e esse lixo vai se acumulando na sua vida e vai sufocando a sua vida espiritual. Aí, de vez em quando, a pessoa explode. De vez em quando, a pessoa tem picos de tristeza, de angústia, de solidão, sentimento de fracasso, não consegue avançar na vida, não consegue viver a vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas e o inimigo? Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então eu preciso compreender isso, isso precisa estar claro para mim. Que eu estou no processo de santificação. E nesse processo de santificação, eu vou tratando desses problemas. O que é isso? É você começar a juntar o lixo que foi acumulando na sua vida, no decorrer da sua vida, colocar esse lixo no saco, amarrar e colocar lá fora para o lixeiro pegar, para o carro de lixo pegar. Na sua casa, o lixeiro bate na porta e entra, vai lá na cozinha, tira do cesto do lixo lá os lixos, vai nos banheiros, pega os lixinhos. É assim que acontece na sua casa? Aqui na minha não é assim. Aqui nós temos que ir, tirar o lixo, botar no saco e colocar lá fora. O carro de lixo passa lá fora e coleta tudo lá fora. Quem tem que tirar de dentro de casa e colocar lá fora somos nós. Então, é assim com a sua vida. Ninguém pode entrar na sua casa e tirar o lixo que foi acumulado. É você que precisa identificar esse lixo baseado na palavra de Deus e com ensinamento e com entendimento e colocar esse lixo todo no saco e botar para fora. Para que o inimigo carregue esse lixo para onde ele quiser. Mas não pode continuar na sua vida. Então nós precisamos limpar a nossa vida. Precisamos purificar a nossa vida. E é aí que entra o poder da libertação. Aí depois entra o outro passo, que é a cura interior, ok? Vamos avançar aqui. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Dá um ok aí se estão acompanhando. Então, ok, o pessoal aqui. Tem gente aí do Brasil, gente aqui dos Estados Unidos, gente da Inglaterra, de Portugal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos continuar. Alianças nos tempos bíblicos. O que representavam as alianças? Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, com Josué, com Davi. Jesus e os discípulos fizeram aliança, está lá em Mateus 26 e 28, o sangue da nova aliança, quando ele celebrou a ceia. O que quer dizer uma aliança? É uma relação comprometida e inquebrável. No mundo antigo, a aliança era de uma seriedade incomparável. Não era o que a gente tem hoje, contrato. Hoje a gente faz contratos, né? E para que servem os contratos? Contratos servem para nos proteger. Eu faço contrato com alguém ou com alguma empresa para quê? Para cuidar dos meus interesses, para proteger os meus interesses. E ele faz comigo para proteger os interesses dele. Isso é o contrato. A aliança é diferente. No Antigo Testamento, e o conceito de aliança é que eles se uniam para um proteger o outro. Presta atenção no conceito. No contrato, eu me protejo, você se protege. Na aliança, eu te protejo e você me protege. É isso que aconteceu entre Deus e Abraão. Lembra quando o rei quis ficar com a esposa de Abraão? Deus foi lá e falou com ele: ei, o que você está fazendo? Se você tocar nessa mulher, você está amaldiçoado, você vai ter problema comigo. Não é com Abraão, é comigo. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Aí Deus protege os interesses de Abraão. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus deu o nome dele para Abraão. A partir de hoje, o seu nome não será mais pai
Abrão. Seu nome agora será Abraão, pai das nações. Você agora é o pai de nações. Você tem esse nome poderoso. E você vai ser conhecido como meu servo, meu filho. Então, sempre na Bíblia, quando se fala de Abraão, no seu relacionamento com Deus, o que a Bíblia fala? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, é uma aliança. E a aliança deve ser inquebrável, não é negociável. E se quebra uma aliança, existem consequências gravíssimas numa aliança. Então, pegaram o conceito? No contrato, eu me protejo, você se protege. Na aliança, eu te protejo, você me protege. Ok? Vamos lá para o próximo. Existem alianças perigosas? O que você acha? Existem alianças perigosas? Dá um sim ou não aí, se você, o que você acha? Sim, não. O que você acha? Existem alianças perigosas? Vamos lá. Estou vendo aqui o pessoal falando, a Edneide, a Lúcia, a Gisele. Estou vendo aqui o Oséias. Estou vendo aqui várias pessoas falando. Isso. Vamos lá. O Christian falando, o Marmude, meu amigo lá de Portugal. O Augusto está aqui. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Quando Israel entrasse em Canaã, não deveria fazer alianças com os habitantes da terra. Essa foi a palavra do Senhor ao povo. Quando entrarem em Canaã, não façam alianças com o povo da terra. Israel entra em Canaã. O que acontece? Lá em Josué 9. Eu não vou ler agora o texto, depois você pode ler. Eles são enganados pelos gibeonitas e eles formam uma aliança com os gibeonitas. Sem consultar a Deus, sem falar com Deus, sem buscar Deus. E agora, o que eles têm que fazer? Eles estão obrigados a manterem essa aliança. E aí eu pergunto a vocês, ao renovarem o pacto com Deus, o pacto antigo com os gibeonitas, foi automaticamente cancelado? Hein? Olha o texto aí, o que diz. Não foi automaticamente cancelado. Por que não foi automaticamente cancelado? Porque uma aliança não se cancela assim. Na realidade, quando Davi, olha só, quantos anos depois, já com o rei Davi, ele viu que o povo de Israel estava vivendo uma consequência, estava vivendo um problema. Por que eles estavam vivendo um problema? Por que eles estavam vivendo debaixo de uma maldição? Porque Saul quebrou a aliança com os gibeonitas. Aí Davi teve que restaurar essa aliança. Deus falou com eles. Vocês estão passando por isso, por essa dificuldade, por esses problemas, estão debaixo dessa maldição, porque alguém quebrou a aliança com os gibeonitas. Não era para fazer. Não foi isso que Deus disse? Quando entrar na terra, não façam aliança. Mas como fizeram, agora não pode quebrar. Existe um processo para se quebrar a aliança. Não pode se quebrar dessa maneira. Número 4. Alianças que precisam ser renunciadas. Quais as alianças que a gente precisa quebrar na nossa vida? Que a gente precisa aprender qual é o processo para quebrar essa aliança. Eu vou falar sobre isso ainda, vamos chegar lá. Primeiro, alianças com demônios. Deuses ou demônios. Essas alianças precisam ser renunciadas. Elas são chamadas em Êxodo de laço, de armadilha. Salmos 115, 1-8, fala sobre a despersonalização. O que é? A pessoa passa a perder a sua personalidade e a viver uma personalidade única com os demônios, com os deuses. E isso acontece muito quando a pessoa é criança e os pais estão numa religião oculta e levam o filho ou a filha e fazem um pacto com os deuses, com os demônios.
Mesmo depois que a pessoa grande aceita Jesus, situações continuam acontecendo, porque a aliança foi feita. O mesmo caso com os gibeonitas. Não foi assim, não pode se cancelar uma aliança assim, simplesmente. Precisa entrar num processo de cancelamento dessa aliança. Precisa entrar nas justificativas, nos motivos do cancelamento da aliança. Tem que ser negociado esse cancelamento. Não é só dizer, aceitei a Jesus e está tudo cancelado. Não foi assim com o povo de Israel. Não é porque eles tiveram agora uma aliança com Deus que a aliança com os gibeonitas foi cancelada. Precisaram entrar num processo. Próximo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, 19 a 20. Comunhão. Comunhão com espíritos malignos, com religiosidade, com situações que nós vivemos no nosso passado e que nós ainda carregamos esse peso, essas correntes, esse fardo pesado dos nossos ombros. Isso precisa ser tratado. São alianças que precisam ser renunciadas na nossa vida. Mas talvez você diga, pastor, mas não foi eu que fiz. Mas quem é que tinha autoridade sobre você? Não foi o povo de Israel da época de Davi que fez a aliança. Quem fez foi o povo lá da época de Josué. Quantos anos atrás? Era outra geração, totalmente diferente, outro povo, totalmente diferente, mas eles precisaram manter a mesma aliança, porque a aliança tem que ser mantida. Então não foi você que fez, alguém te apresentou, alguém te benzeu. Já foi benzido? Tem alguém aqui que já foi benzido? Se quiser responder aí, fica à vontade. Dá um oizinho aí, diz aí sim ou não, se você já foi. Eu já fui benzido. Quando eu era criança, minha mãe cristã não entendia muito bem desse negócio e tinha uma história de espinhela caída, uma dor que tinha aqui, que eu não sei até hoje de onde vinha aquele negócio. Aí ela me levava num homem lá que me benzia, com arruda, com não sei o quê. Quando eu cresci e comecei a ter a minha própria vida, eu tive que entrar num processo para cancelar essa aliança que foi feita. Às vezes, intencionalmente ou intencionalmente, se faz alianças e essas alianças estão lá. E o que é isso? Isso é legalidade dada ao inimigo. O inimigo está tendo legalidade contra a sua vida, para atingir a sua vida, para atacar a sua vida, e você não sabe. Então isso precisa ser renunciado, isso precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. Eu repito, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Como o povo de Israel não deixou de ser o povo de Deus por causa das alianças, por causa da aliança com os gibeonitas. Eles continuaram sendo o povo de Deus. Desobedeceram a Deus, mas continuaram sendo. Não mudou nada nisso, mas viviam debaixo de consequências. Estão entendendo a diferença? Viver uma consequência de uma aliança é uma coisa, a sua salvação é outra coisa. Vamos para o próximo slide. Esta é uma área também muito sensível para alianças espirituais. Alianças através do sexo. Por isso, gente, que as pessoas não devem ter relações sexuais antes do casamento. Porque cada relação sexual estabelece uma aliança. Um dos elementos de um pacto, de uma aliança, é o derramamento de sangue. E em todas as relações sexuais. Em todas as relações sexuais. Não sou eu que estou dizendo isso. É a medicina. Existe derramamento de sangue. Pequenos, minúsculos vasos se rompem na relação sexual. E o sangue... mas e se usar preservativo? Se não sei o quê? E o beijo, e a saliva, e a troca de elementos de uma relação sexual. O que é isso? Isso está estabelecendo uma aliança. Não é o contato do sangue propriamente dito, é o derramamento do sangue. Se houve
derramamento de sangue, se há uma troca de elementos, há um pacto sendo estabelecido. E, pastor, agora o negócio ficou sério. E as relações que eu tive antes de ser casado? E agora? Isso precisa ser resolvido. Isso são brechas na sua vida. Pessoas que às vezes têm problema no seu casamento, no seu relacionamento, porque ainda não quebrou, não desfez propriamente estas alianças. É como, vou pegar aqui, eu tenho 2 folhas aqui, é como eu colar essas 2 folhas de papel, colar uma outra, passar cola aqui, bastante cola e colar uma outra, ok? Vamos imaginar que essas 2 folhas estejam coladas. Aí agora eu te digo, vamos descolar essas folhas, ok? Aí conseguimos arrancar uma da outra. O que acontece? Mesmo que eu consiga descolar as 2, que não é fácil, sempre um pouco desse papel aqui vai ficar aqui e um pouco desse aqui vai ficar aqui. Mesmo que a pessoa não se case, não mantenha um relacionamento, um pouco de cada ficou no outro. Resquícios da aliança de um ficou no outro e daquele ficou nesse. Isso precisa ser purificado, ser limpo, ser tratado. É por isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Eu sempre falo com os meus aqui, meus 2 adolescentes. Uma de 15, outro de 13 anos. Se guardem, se preservem para o seu esposo, para a sua esposa. Não façam alianças, porque qualquer relacionamento sexual, ficar com uma aqui, ficar com outra, vou pegar uma hoje, pegar outra amanhã, dar um beijinho aqui, outro beijinho ali, troca de saliva. Olha aí o problema. Está formando alianças. E você sabe com quem que você está formando aliança? Você sabe se essa pessoa foi uma pessoa que foi oferecida a demônios? Foi oferecida a deuses? Você não sabe. E agora? E o problema? Te acompanhando para o resto da sua vida, se não for tratado, se não for quebrado, se não for desfeito esse pacto da maneira que deve ser desfeito. Sério, né? A prática do ato sexual sela o casamento. Nos tempos antigos, após a cerimônia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. Não era o cartório lá disse que está casado, está casado. Não. O que consumava o casamento era a relação sexual, porque era ali que o pacto era feito. Tudo que foi feito antes, o jantar, a comida, a celebração, tudo é parte do pacto. São elementos do pacto. Mas o que selava o pacto do casamento, o que sela o pacto do casamento, de acordo com os princípios bíblicos, é o ato sexual. E aqueles que estão tendo uma vida sexual ativa antes do casamento, estão selando pactos por onde passam e com quem fazem. É necessário haver um cancelamento, uma renúncia desses pactos. Nós vamos aprender sobre isso. O ato sexual faz de 2 pessoas uma só carne, seja dentro ou fora do casamento. Não, eu só vou ficar com ela ali. Você está se tornando uma só carne com ela. Você quer se tornar uma só carne com ela? Então casa com ela. Viva com ela pro resto da sua vida. Porque qualquer situação está estabelecendo esse pacto entre vocês. Sexo físico, psicológico e espiritual. Ok? Já falei sobre as 2 folhas. Vamos para o próximo. Alianças através de relacionamentos inescrupulosos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Alianças através de relacionamentos inescrupulosos. Modos de fazer essas alianças. Promessas e juramentos. Quando a pessoa faz promessas, faz juramentos, ela está estabelecendo alianças com a outra pessoa. E isso é sério, gente, no mundo espiritual. Para você, para a pessoa, para mim, pode parecer só uma conversa, mas não é. É estabelecimento de relacionamento, de aliança. Dar e trocar presentes. Qual a intenção do dar e trocar presente?
objeto memorial, você ter trocas e guardar na sua casa objetos que representam seitas, religiões. Eu me lembro de uma senhora que se converteu na nossa igreja, mas mesmo depois de se converter, ela vivia sempre possessa por espíritos malignos. E esses espíritos nunca a deixavam. A gente expulsava, ia embora, ela ficava liberta. No outro dia, vindo no próximo culto, os demônios se manifestavam de novo. Até que nós fomos buscar a Deus para saber o que era aquele problema, o que estava dando legalidade para essa mulher que antes foi uma mãe de santo, uma feiticeira, uma pessoa ativa no espiritismo, nessas coisas espirituais, e se converteu. Por que aqueles demônios não deixavam aquela mulher? Ela vinha nos cultos, ela participava, estava na igreja assiduamente, mas toda vez que a gente ia orar pela mulher, havia uma manifestação de demônios. Aí nós fomos descobrir que ela guardava em casa presentes que ela ganhou de pessoas que ela ajudou na época que ela era mãe de santo. Trocas de presentes. Ela ajudava as pessoas e as pessoas davam presentes a ela e ela guardou esses presentes. Esses presentes era exatamente o que estava dando legalidade para o inimigo se manter na vida dela. Depois nós vimos também que havia lá na casa dela alguns desses presentes que eram objetos de santeria, objetos de adoração a deuses, a origem dessas coisas. E isso mantinha o pacto ativo. Ela precisou juntar tudo aquilo, nós levamos lá para o pátio da igreja, queimamos tudo, destruímos tudo. A partir daquele dia, nunca mais essa mulher foi vítima de manifestação espiritual, de manifestação demoníaca. Ela ficou liberta, foi quebrado, foi desfeito o pacto. Ela rejeitou, claro que teve um processo, não é só queimar, teve um processo de cancelamento, de renúncia deste pacto, ok? E ela ficou livre disso. Comer juntos. Eu preciso saber com quem eu estou sentando para comer, a conversa que nós estamos tendo, as promessas que estamos fazendo um ao outro. Preciso saber disso. Porque eu posso estar estabelecendo ali um pacto. Não quer dizer que todas as vezes que eu como com alguém, eu esteja estabelecendo um pacto. Mas o que nós estamos conversando? Quais as promessas? Qual é a interação? O objetivo da conversa? Eu posso estar estabelecendo um pacto ali, comendo junto com alguém. Então precisamos entender disso. Isso é tão profundo, gente. Não dá, é uma pena. Já estamos caminhando aqui para o final. Não dá para tratar desse assunto profundamente em um webinário. Mas nós vamos ter muitos outros encontros. Mas vamos lá. Ainda tem algo muito importante aqui para o final. Fica aí, fica junto aqui comigo. Próximo passo. Alianças podem ser feitas com Deus, pode ser feita entre os homens, entre nações, entre homem e mulher no casamento, e com deuses e demônios.